A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória. Olá, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos em uma série de estudos do livro de Apocalipse. Hoje nós estamos estudando já o capítulo 5. Que Deus esteja nos dirigindo e que venhamos ser grandemente abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por esse privilégio de te servir, Pai, de estudar com meus irmãos a Tua palavra. Fala conosco por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, Papai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer a leitura então, irmãos, do texto, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos um que estava de pé, o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste mortos e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouviram a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Irmãos, que texto fantástico, que texto majestoso. Há 15 dias atrás nós estudamos o capítulo 4 e vimos que o foco é mostrar Deus, o soberano Criador, em seu trono majestoso e sendo adorado. E agora aqui no capítulo 5 fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que disse que é um com o Pai. Ele foi o único digno de abrir
os selos. E o capítulo 5 vai focalizar Cristo Jesus e essas profecias que estavam prontas para serem entregues, reveladas pelo Cordeiro de Deus, pelo Cristo, o Redentor. Então nós estaremos, irmãos, aqui expondo o capítulo 5 e temos a esperança que você venha ser grandemente abençoado, grandemente edificado por esse estudo. Irmãos, versículo 1: vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, aqui, irmãos, nós temos Deus, o soberano, e o livro estava em sua mão direita. Esse livro, ele é escrito por dentro e por fora. Eu quero chamar a sua atenção para te mostrar, te fazer entender que quando nós pensamos em livro, não é o livro em que nós temos em nossas mãos, não é o livro que nós conhecemos. Aqui eram os pergaminhos, se refere a rolo, aonde eles abriam e escreviam de forma horizontal, do outro lado vertical. Era caro, difícil de produzir, então não havia nenhum espacinho em branco, igual nós temos hoje. Sim, temos margens à esquerda, à direita, dividindo páginas, mas os rolos de pergaminhos, eles eram escritos tanto na parte da frente como na parte do verso. Então é por isso que esse texto diz que ele estava todo selado, ele estava todo aberto. Mas para nós também entendermos essa visão que João tem, nós temos que ser arremetido ao texto, ao Antigo Testamento, ao texto que João tem em mente, para que ele possa estar escrevendo essa visão com tantos detalhes, com tanta propriedade. Então ele está tendo uma visão do profeta Ezequiel. No capítulo 2, a partir do versículo 9, o texto diz: então eu vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Então esses pergaminhos, irmãos, eles eram completamente escritos. E esse texto de João, o capítulo 5, versículo 1, ele nos arremete ao que nós vimos no último estudo do capítulo 4, capítulo 4, versículo 1, as coisas que depois destas virão, as coisas que depois desta virão acontecer. É assim que conclui o versículo 4. Sobe para aqui, quando Deus chama João para ver seu trono de glória, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, o capítulo 4 até o capítulo 22 possui os decretos divinos, os decretos deste mundo. Usando outras palavras, seria o que Deus iria mostrar, revelar de todas as coisas que ainda iriam acontecer antes do fim. Amém, irmãos? Então nós temos uma melhor facilidade para poder estar entendendo. Agora, passando para a questão do selo, que nós vimos aqui no versículo 1, existiam algumas leis romanas onde, quando se escrevia um testamento, teria que ter 7 testemunhas selando com cera. Existia um fitilho, uma cordinha onde era fechado aquele testamento, aquela carta, e ela só podia ser aberta na presença dessas 7 testemunhas. Era selado com cera que derretia ali naquela fita, fechando o testamento, e ninguém poderia estar abrindo. Então esses 7 selos mostram o conselho e os julgamentos divinos. Somente o Senhor tem os conselhos e os seus julgamentos para
para todas as coisas. E nós vamos ver ao longo do texto que só o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir, e nos capítulos que se seguem nós iremos compreender tudo aquilo que Deus ele tem para o seu povo, ele tem para a humanidade, para a sua obra criada, e ali nós teremos a revelação, tudo aquilo que irá se revelar através da palavra do Senhor. Então esse selo, esse testamento, esse livro, ele está totalmente selado, totalmente reforçado. Nós já estudamos logo no início, no capítulo 1, primeiro estudo, o segundo estudo, nós falamos da numerologia bíblica, de Apocalipse, que o 7 representa a obra completa, a totalidade. Então são 7 selos, foi o próprio Deus que selou, e somente o Cordeiro de Deus ele é digno de estar abrindo selos. Versículo 2: também vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de lhe abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que texto extraordinário, irmãos. Se nós tivermos, irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus, eu e você, paciência para esperar, para confiar, para depender do Senhor, nós vamos entender que Deus tem um plano, ele tem um propósito, e o tempo de Deus, como diz lá em Eclesiastes 3, o tempo de Deus entre o céu e a terra, há um propósito, o tempo de Deus irá se cumprir sobre nossas vidas e nós iremos compreender. João, ele chorou porque ele estava diante da presença de Deus, lugar esse onde ninguém pode estar, homem algum pode estar. O texto diz que não pode nem olhar para esse lugar. De tão santo, de tão grande e poderosa é a santidade de Deus. E ele começa a soluçar de chorar. E os problemas, irmãos, os problemas para nossas dificuldades, para o choro, ela é consolada pelo próprio Senhor. Um dos anciãos vem, toca em João e diz: calma, calma, existe um que ganhou, existe um que venceu, existe um que é digno de romper os selos. E ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse é Jesus Cristo, esse é o vencedor. E o que significa dizer, irmãos, que Jesus ele é digno de abrir os selos? Pode significar 3 coisas. E em primeiro lugar, através de sua morte, o Senhor, ele vence todo mal, através de sua fidelidade a Deus, através de sua obediência, ele é vencedor. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de revelar os segredos divinos. O Senhor Jesus, ele é capaz de presidir, porque ele venceu todo o desenvolvimento de que vem acontecendo, de que irá acontecer. Ele é capaz de presidir, e não somente de presidir, mas também de controlar tudo aquilo que irá suceder, todas as coisas futuras que virão. Porque o que Jesus fez através do seu ato, da sua morte, da sua entrega, ele se torna o dono da verdade, o Senhor da história. E é através de Cristo Jesus, nós temos morada eterna nos céus. É através de Cristo Jesus que a nossa vida é escrita. É através de Cristo Jesus que a história da humanidade é escrita. E é por isso que ele recebe esses 2 títulos que nós vemos no versículo 5. Primeiro, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Isso remonta a uma cena do Antigo Testamento, ainda lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, aonde Jacó ele vem
abençoar seus filhos antes de sua morte, e ele chama Judá de leãozinho. Leãozinho. Se Judá for um leãozinho, é justo chamar o seu descendente, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, de leão da tribo de Judá. O leão de Judá, o poder e a força deste animal conhecido como o rei da selva, né? Então, o Senhor Jesus, o poder vem se converter no Senhor Jesus, nesse Messias, esse Messias onipotente, esse Messias poderoso que os judeus esperavam. Também é dito que ele é a raiz de Davi, é um outro título do Antigo Testamento que Jesus ele recebe. Essa visão vem do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será montada. Versículo 10. Então, irmãos, essa visão vem do Antigo Testamento, vem do livro de Isaías. Jesus, ele é a raiz de Davi. Primeiro, o Messias, ele viria da tribo de Judá. Depois o Senhor se revela e mostra uma família específica, seria da família de Jessé. Viria através da linhagem de Davi. É por isso que nós conhecemos Jesus, o filho de Davi. É por isso que a palavra apresenta Jesus, o filho de Davi. Ele vem dessa linhagem. A promessa do Senhor, Jessé, ele era o pai de Davi. E nós temos esses dois grandes títulos que os judeus tanto esperavam e viam no Antigo Testamento, essa promessa do Messias que viria, o leão da tribo de Judá. Eles viam o Senhor como o leão, raiz de Davi. E no versículo 6 nós vemos que quando João ele olha, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro, irmãos. Isso é algo fantástico, isso é algo extraordinário, porque até então é o leão quem tem sido anunciado, mas quem aparece, quem entra em cena é o cordeiro. Antes de ser leão, antes de ser galardoador, ele tem que ser cordeiro. Ele se faz cordeiro, ele se humilha. E esse é um dos paradoxos que nós tanto vemos na Bíblia a respeito de Cristo Jesus. Os judeus eles esperavam o leão da tribo de Judá, né? E João capítulo 1, versículo 29, nós vemos João Batista pregando no deserto e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro ele tem que ser cordeiro. Apesar do cordeiro apresentar essa aparência de desamparo, apesar desse animal dócil, um cordeirinho, apresentar essa aparência de fraqueza, irmãos, o texto bíblico diz que ele possui 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6, então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, olha quem estava entre os anciãos de pé, nós vimos quem são os anciãos, 24 anciãos, no antigo estudo, acesse ele da semana retrasada. Os 24 anciãos que representam a igreja de Deus, nós nos aprofundamos. O Cordeiro de Deus que está no meio deles, como um cordeiro, a aparência é como aquele que havia sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então,
o Cordeiro de Deus, ele é poderoso. Chifre representa poder. E você pode estar vendo Deuteronômio 33:17, eu anotei aqui no meu esboço 1 Reis 22:11, Daniel 7:7. Nós vamos ver que o chifre na Bíblia sempre está relacionado a poder. E o 7 é a plenitude, é todo o poder, é a obra completa, perfeita do Senhor. Então o Senhor Jesus agora ele tem todo o poder, ele está com o livro em suas mãos, ele possui 7 olhos, que indica que Deus também é onisciente, ele possui os 7 chifres, todo o poder, ele é onipotente, é um atributo divino, e ele é onisciente, ele possui os 7 olhos, olhos perscrutadores, ele vê todas as coisas, ele é o Deus onisciente, e esses 7 olhos são identificados como sendo o Espírito de Deus. Lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 4, nós já falamos no início dos estudos, o estudo 1 ou 2, nós falamos sobre esses 7 espíritos lá que Isaías também fala, essas virtudes que representa o Espírito Santo de Deus. Então, pelo fato de Cristo ter sido morto, ele é digno de tomar o livro. Versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O Senhor, ele morreu, o Senhor é poderoso, é por isso que ele veio. João estava chorando porque a esperança dele havia acabado. Ele foi levado ao trono de Deus em uma visão e ele já não tinha mais esperança. Ele chora. Ninguém estava apto, digno de estar na presença de Deus. Ninguém poderia nem olhar para diante do trono, da glória, do poder, da majestade de Deus, irmão. Ninguém podia olhar para o trono de Deus. E o texto diz que veio um e se apropriou e tomou posse, se apossou. O original desse texto bíblico ele conquistou esse direito. E ele tem o dever, a obrigação, o prazer de estar revelando tudo aquilo que está no livro. O Cordeiro de Deus, ele conquistou. Ele tem o poder e toda a autoridade. Cristo, ele tem a chave da história, irmãos, da história da humanidade em suas mãos. Olhe bem o versículo 8. Nós vamos ver Cristo sendo coroado, todos se rendendo ao Senhor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, quando Cristo toma da mão direita de Deus, a mão do poder, quando ele toma o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus, que foi morto, foi o único que se achou digno de tomar o livro da mão e vir revelar os mistérios de Deus até então para a humanidade. Irmãos, nós vemos essa adoração tríplice. Nós vemos que quando o Cordeiro de Deus, ele toma o rolo das mãos do Senhor, há um ato muito esperado entre os assistentes, entre aqueles que estavam diante de sua presença. Eles prostram-se, eles se prostram diante do Senhor, apresentam suas harpas, apresentam seus incensários de ouro, e eles cantam um novo cântico, dizendo que o Senhor é digno. Cada um desses atos, eles têm um significado próprio, um conjunto de significados. Eles, de forma pessoal, separada, já representa grandes coisas, mas junto, eles mostram a crença cristã em Cristo Jesus, que todo ser deve adorar o Cristo Jesus.
nós vemos também, irmãos, que nossas orações nesse texto que nós lemos, as nossas orações, elas não estão ao acaso. As orações do justo, elas estão diante de Deus, elas são entregues ao Senhor Jesus. Existem taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 8. E quando o Cordeiro de Deus toma o livro, elas são entregues a eles. Irmãos, e as suas orações ajudam a governar a história, foram entregues a Cristo Jesus. Quantas pessoas têm sido alcançadas, quantos familiares nossos têm sido alcançados pelo Senhor. Agora as orações, elas fazem sentido. Irmãos, nenhuma oração é desprezada. Nós participamos da história, do governo, quando nós oramos. Olha só o capítulo 8. Versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Subiu à presença do Senhor a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Quando nós oramos, nossas orações vão aos céus e há uma resposta de Deus sobre a face da terra. Deus, ele responde nossas orações, irmãos. Louvado seja o Senhor. Há um sentido, irmãos, há um sentido em nossa oração. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque Ele foi morto, irmãos, e com o seu sangue Ele nos comprou. Com o seu sangue Ele nos dá direito à morada eterna, porque Ele foi morto, o Cordeiro de Deus. E aqui, irmãos, nós somos comprados da escravidão do pecado. E essa é o tema principal do Novo Testamento. A redenção, no versículo 9, porque foste morto com o teu sangue. Esse é o tema central de toda a Bíblia. Tudo vai convergir para a redenção, a salvação que estava até então escondida em Cristo Jesus, e agora ela é revelada para todo aquele que nele crê. Nós somos comprados para Deus, ou seja, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a Deus. E a redenção, ela se estende, não é para somente um povo, não é só para Israel, mas é para gregos, é para gentios, é para todo aquele que nele crê, é para toda a humanidade, é para toda língua, povo, tribo, nação, raça. É isso que diz o versículo 9. Não existe distinção racial, geográfica, política. A salvação é para toda a humanidade. Cristo não apenas nos comprou, mas Ele nos comprou para que nós viéssemos a reinar com Ele. E a igreja de Cristo Jesus tem estabelecido o reino de Deus, tem que estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Esse reino, ele será completamente consumado com a volta de Cristo Jesus. Deus fez da sua igreja sacerdotes que têm acesso direto ao Pai. Louvado seja o Senhor. E então nós vamos chegando agora no versículo 11, irmãos. Nós iremos ver a grandeza e a majestade de Deus. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelo século do século. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, o hino dos seres viventes e dos anciãos falava da obra de Jesus
mediante a sua morte. E os céus estão declarando, rendendo louvor e majestade, entoavam um novo cântico, digno é de tomar o livro. Isso é que os seres viventes, os anciãos, glorificavam. E agora, irmãos, nós vemos os anjos enumerando as posses de Cristo Jesus, milhões de milhões, milhares de milhares. E nós vemos a adoração, irmãos, de forma cétupla. São 7 posses que pertencem ao Cristo ressuscitado. Versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. E Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que Cristo é o poder de Deus. Acompanhe comigo. A riqueza. 2. A riqueza. A ele pertencem a riqueza. Ainda que era rico, por nós se fez pobre. Paulo ele vem dizer aos 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A ele pertence a sabedoria. A ele pertence a sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. Cristo é a sabedoria de Deus. Número 4, irmão, aqui no versículo 12. Força. A ele pertence a força. Cristo é capaz de desarmar os poderes do mal. Ele é aquele que pode derrotar a Satanás. Nós vemos a passagem de Lucas, capítulo 22, Lucas 1, 22, onde o Senhor está destronando o reino das trevas. A honra pertence ao Senhor. 5. Chegará o dia quando todo joelho se dobrará, quando toda língua confessará. Nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 11. A ele pertence a glória. A glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14, um texto muito conhecido. E a ele pertence o louvor, é como culmina o louvor a Deus. Depois de todas essas coisas, não tem como nós estarmos louvando, antes dessas coisas estarmos louvando ao Senhor. A ele pertence o louvor, a ele pertence a glória. Não tem como culminar em adoração, em redenção, aquele que vive. O Cordeiro, ele é posto em pé de igualdade com Deus. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava sentado, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século do século. Nós vemos toda a criação dos céus e da terra glorificando aquele que está sentado no trono e o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja, os anjos, a natureza, toda obra da criação adoram aquele que tem o livro em suas mãos, aquele que foi digno de estar diante da presença de Deus, o único, e ter os livros em suas mãos. A ele a glória. Ele reina. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele governa, ele nos sustenta. Amém e amém. E todos se prostram. Os anciãos se prostram diante do Cordeiro de Deus. Irmãos, nós encerramos agora esse estudo do capítulo 5. Foi muito edificante. Espero que tenha sido grandemente abençoador para a sua vida. No capítulo 6, nós iremos ver o Cordeiro de Deus, que agora está de posse do livro e está abrindo os 7 selos, um a um, no céu e ao cumprimento aqui na terra. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai bendito, obrigado, Pai,
por esse privilégio de te servir, de estudar, de meditar em tua palavra. Que o Senhor venha completar, papai, a tua obra em nós e através de nós. A ti, papai, o Cordeiro de Deus, seja dada a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.